Fala aí galera, beleza? Voltei com o Liv e agora a gente vai falar sobre os temas que a gente vinha conversando nas aulas. A gente teve 5 encontros, vamos relembrar um pouquinho do que a gente viu até hoje. Se você é do 8º ano, você deve estar lembrado que nesses nossos 5 primeiros encontros a gente falou sobre projetos colaborativos. Eles iam ser compostos de 3 fases. 2 aulas para a gente entender um problema, 2 para refletir e as últimas para a gente colocar a mão na massa e desenvolver um projeto. O tema eram as nossas histórias. E na última aula a gente viu um vídeo, inclusive, sobre o perigo de uma única história. Eu até dei o exemplo e a gente discutiu isso em sala, que se os índios contassem a história do descobrimento do Brasil, seria totalmente diferente quanto a história que os portugueses contariam sobre o descobrimento do Brasil. A gente teria aí papéis invertidos. Heróis seriam vilões, vilões seriam heróis. Porque a gente estaria vendo a história de vários pontos de vista. Então, a habilidade, que a gente desenvolve pensando isso é a habilidade do pensamento crítico. É a habilidade de você olhar para a situação de diversos ângulos para entender aquilo. A gente também viu o perigo de uma única história quando a gente, a partir de um paradigma da sociedade, a sociedade fala que 50% das pessoas tem determinadas características. E a gente pega aquele grupo e generaliza. Generalizar um grupo através de uma única história é algo muito perigoso. E aí a gente não se abre para as diferentes possibilidades de conhecer novas culturas, novas sociedades e novas pessoas. A gente discutiu isso tudo em sala de aula. Se você não lembra, dá uma conferida no trailer que eu vou colocar aqui agora para você, beleza? Sou uma contadora de histórias e gostaria de contar a vocês algumas histórias pessoais sobre o que gosto de chamar o perigo de uma história única. Eu cresci num campus universitário no leste da Nigéria. Minha mãe diz que eu comecei a ler com 2 anos, mas eu acho que 4 é provavelmente mais próximo da verdade. Então, fui uma leitora precoce, e o que eu lia eram livros infantis britânicos e americanos. Eu fui também uma escritora precoce. E quando comecei a escrever por volta dos 7 anos, histórias com ilustrações em giz de cera, que minha pobre mãe era obrigada a ler, eu escrevi exatamente os tipos de histórias que eu lia. Todos os meus personagens eram brancos, de olhos azuis. Eles brincavam na neve e comiam maçãs. Eles falavam muito sobre o tempo, em como era maravilhoso o sol ter aparecido. Agora, apesar do fato de que eu morava na Nigéria, eu nunca havia estado fora da Nigéria. Nós não tínhamos neve, comíamos mangas e nunca falávamos sobre o tempo porque não era necessário. Meus personagens bebiam muita cerveja de gengibre porque as personagens dos livros britânicos que eu lia bebiam cerveja de gengibre. Não importava que eu não soubesse o que era cerveja de gengibre. E por muitos anos depois eu desejei desesperadamente experimentar cerveja de gengibre. Mas isso é outra história. A meu ver, o que isso demonstra é como somos impressionáveis e vulneráveis face a uma história, principalmente quando somos crianças. Porque tudo que eu havia lido eram livros nos quais as personagens eram estrangeiras. Eu me convenci de que os livros, por sua própria natureza, tinham que ser estrangeiros e tinham que ser sobre coisas com as quais eu não podia me identificar. As coisas mudaram quando eu descobri os livros africanos. Não havia muitos disponíveis e não eram tão fáceis de encontrar quanto os estrangeiros, mas devido a escritores como Chinua Achebe e Kamara Lai, eu passei por uma mudança mental em minha percepção da literatura. Percebi que pessoas como eu, meninas com a pele cor de chocolate, cujos cabelos crespos não podiam formar rabos de cavalo, também podiam existir na literatura. Comecei a escrever sobre coisas que eu reconhecia. Eu amava aqueles livros americanos e britânicos que eu lia. Eles mexiam com a minha imaginação, me abriam novos mundos. Mas a consequência inesperada foi que eu não sabia que pessoas como eu podiam existir na literatura. Então, descobrir escritores africanos resultou numa coisa: me salvar de ter uma única história sobre o que os livros são. Venho de uma família nigeriana convencional de classe média. Meu pai era professor, minha mãe administradora. Então tínhamos, como era normal,
empregada doméstica que frequentemente vinha das aldeias rurais próximas. Então, quando fiz 8 anos, arranjamos um menino para casa. Seu nome era Fidé. A única coisa que minha mãe nos disse sobre ele foi que sua família era muito pobre. Minha mãe enviava inhames, arroz e nossas roupas usadas para sua família. E quando eu não comia tudo no jantar, minha mãe dizia: termine sua comida. Não sabe que pessoas como a família de Fidé não têm nada? Então eu sentia uma enorme pena da família de Fidé. Num sábado, fomos visitar a aldeia dele. E a mãe dele nos mostrou um cesto com um padrão lindo, feito de ráfia seca por seu irmão. Eu fiquei atônita. Nunca havia pensado que alguém na família dele pudesse realmente criar alguma coisa. Tudo o que eu tinha ouvido falar sobre eles era de como eram pobres. Assim havia se tornado impossível para mim vê-los como alguma coisa além de pobres. Sua pobreza era minha história única sobre eles. Anos mais tarde, pensei nisso quando deixei a Nigéria para cursar universidade nos Estados Unidos. Eu tinha 19 anos. Minha colega de quarto americana ficou chocada comigo. Ela perguntou onde eu tinha aprendido a falar inglês tão bem e ficou confusa quando eu disse que, por acaso, a Nigéria tinha o inglês como sua língua oficial. Ela perguntou se podia ouvir o que ela chamou de minha música tribal e, consequentemente, ficou desapontada quando eu toquei minha fita de Mariah Carey. Ela presumiu que eu não soubesse como usar o fogão. O que me impressionou foi que ela sentiu pena de mim antes mesmo de ter me visto. Sua posição padrão para comigo, como uma africana, era um tipo de arrogância bem intencionada, piedade. Minha colega de quarto tinha uma única história sobre a África, uma única história de catástrofe. Nessa única história não havia possibilidade dos africanos serem iguais a ela de jeito algum. Nenhuma possibilidade de sentimentos mais complexos do que piedade. Nenhuma possibilidade de uma conexão com humanos iguais. Devo dizer que antes de ir para os Estados Unidos, não me identificava conscientemente como uma africana. Mas nos Estados Unidos, sempre que o tema África surgia, pessoas vinham a mim, não importava que eu não soubesse nada sobre a Namíbia. Mas acabei por abraçar essa nova identidade e, de muitas maneiras, agora eu penso em mim como uma africana. Mas ainda fico um pouco irritada quando referem-se à África como um país. O exemplo mais recente foi meu maravilhoso voo dos lagos, 2 dias atrás. Não fosse um anúncio de um voo da Virgin sobre o trabalho de caridade na Índia, África e outros países. Então, após ter passado vários anos nos Estados Unidos como uma africana, comecei a entender a reação da minha colega para comigo. Se eu não tivesse crescido na Nigéria, e se tudo que eu conhecesse sobre a África viesse das imagens populares, eu também pensaria que a África era um lugar de lindas paisagens, com maravilhosos animais e pessoas incompreensíveis, lutando guerras sem sentido, morrendo de pobreza e AIDS, incapazes de falar por eles mesmos e esperando serem salvos por um estrangeiro branco e gentil. Eu veria os africanos do mesmo jeito que eu, quando criança, havia visto a família de Fidé. Eu acho que essa única história da África vem da literatura ocidental. Então aqui temos uma citação de um mercador londrino chamado John Locke, que navegou até o oeste da África em 1561 e manteve um fascinante relato de sua viagem. Após referir-se aos negros africanos como bestas que não têm casas, ele escreve: eles também são pessoas sem cabeças, que têm sua boca e seus olhos em seus seios. Eu rio toda vez que leio isso, e alguém deve admirar a imaginação de John Locke. Mas o que é importante sobre sua escrita é que ela representa o início de uma tradição de contar histórias africanas no Ocidente. Uma tradição da África subsaariana como um lugar negativo, de diferenças, de escuridão, de pessoas que, nas palavras do maravilhoso poeta Rudyard Kipling, são metade demônio, metade criança. Então eu comecei a perceber que minha colega de quarto americana deve ter por toda a sua vida visto e ouvido diferentes versões de uma única história. Como um professor que uma vez me disse que meu romance não era autenticamente africano. Eu estava disposta a afirmar que havia uma série de coisas erradas com um romance, que ele havia falhado em vários lugares. Mas eu nunca teria imaginado que ele havia falhado em alcançar alguma coisa chamada autenticidade africana. Na verdade, eu não sabia o que era autenticidade africana. O professor me disse que minhas personagens pareciam muito com ele
Um homem educado de classe média. Minhas personagens dirigiam carros, elas não estavam famintas. Por isso não eram autenticamente africanas. Mas eu devo rapidamente acrescentar que eu também sou culpada na questão da única história. Alguns anos atrás eu visitei o México saindo dos Estados Unidos. O clima político lá naquela época era tenso e havia debates sobre imigração. E como frequentemente acontece na América, imigração tornou-se sinônimo de mexicanos. Havia histórias infindáveis de mexicanos como pessoas que estavam espoliando o sistema de saúde, passando às escondidas pela fronteira, sendo presos, esse tipo de coisa. Eu lembro de andar no meu primeiro dia em Guadalajara, vendo as pessoas indo trabalhar, enrolando tortilhas no mercado, fumando, rindo. Eu lembro que meu primeiro sentimento foi de surpresa. E então, fiquei oprimida pela vergonha. Eu percebi que havia estado tão imersa na cobertura da mídia sobre os mexicanos que eles haviam se tornado uma coisa em minha mente, o imigrante abjeto. Eu tinha assimilado uma única história sobre os mexicanos e não podia estar mais envergonhada de mim mesma. Então é assim que se cria uma única história. Mostre um povo como uma coisa, como somente uma coisa, repetidamente, e será o que eles se tornarão. É impossível falar sobre única história sem falar sobre poder. Há uma palavra da tribo Igbo que eu lembro sempre que penso sobre as estruturas do poder do mundo, e a palavra é Incali. É um substantivo que livremente se traduz ser maior do que o outro. Como nossos mundos econômico e político, histórias também são definidas pelo princípio do Incali. Como são contadas, quem as conta, quando contam e quantas histórias são contadas. Tudo realmente depende do poder. Poder é a habilidade de não só contar a história de uma outra pessoa, mas de fazer a história definitiva daquela pessoa. O poeta palestino Mourid Barghouti escreve que se você quer destituir uma pessoa, o jeito mais simples é contar sua história e começar com em segundo lugar. Comece uma história com as flechas dos nativos americanos e não com a chegada dos britânicos, e você tem uma história totalmente diferente. Comece a história com o fracasso do Estado africano e não com a criação colonial do Estado africano, e você tem uma história totalmente diferente. Recentemente palestrei numa universidade onde um estudante me disse que era uma vergonha que homens nigerianos fossem agressores físicos como a personagem do pai do meu romance. Respondi que havia terminado de ler um romance chamado Psicopata Americano. E que era uma grande pena que jovens americanos fossem assassinos em série. Não. É óbvio que eu disse isso num leve ataque de irritação. Mas só que nunca havia me ocorrido pensar que só porque eu havia lido um romance no qual uma personagem era um assassino em série, que isso representava de alguma forma todos os americanos. E agora isso não é porque eu sou uma pessoa melhor do que aquele estudante, mas devido ao poder cultural e econômico da América, eu tinha muitas histórias sobre a América. Eu havia lido Tyler, Updike, Steinbeck e Gateskill. Eu não tinha uma única história sobre a América. Quando eu soube, alguns anos atrás, que escritores deveriam ter tido infâncias realmente infelizes para ter sucesso, eu comecei a pensar sobre como... E aí, galera, pra gente chegar no tema da aula de hoje, né? A gente já deu uma relembrada aí mais ou menos do nosso projeto. Eu queria perguntar uma coisa. Existe história sem memória? Para vocês entenderem um pouco do que eu tô perguntando, vamos assistir aí o trailer do filme como se fosse a primeira vez. Se liga no trailer aí. Com licença, Lucy Whitmore? Sou eu. Uma encomenda pra você. Uma encomenda pra mim? Isso. Ai, que lírios lindos. E quem mandou? Ah, isso aí eu não posso contar não. Um admirador secreto. Ele também quer que você fique com isso aqui. Quem é o seu amigo, Lucy? Eu não sei muito bem. Eu conheci agora. Mas olha só. Eu tenho um admirador secreto. Verdade? O que é isso? Uma fita de vídeo. E que filme é? Não tenho a menor ideia. Mas eu vou descobrir.
Ah, feliz aniversário, pai. Obrigado, querido. Feliz aniversário. Tá fazendo quantos anos? 200? Que gracinha. Veio fazer o que aqui? Só queria tentar uma coisa diferente. Se não funcionar, só perdemos um dia, então... Bom dia, Lucy. Tudo vai ficar bem, mas eis alguns fatos que você perdeu este ano. Tufão atinge o litoral norte. Martha Stewart recebeu a sentença. Abril, Snoopy para de fumar. Poxa! Maio, Snoopy volta a fumar. Red Sox ganha campeonato mundial. Brincadeirinha. Schwarzenegger eleito governador. É sério. Whitmore desclassificado por uso de esteroides. Você não se lembra disso porque vaca solta provoca acidente. Pescador Marlin Whitmore bate Lucy Whitmore ferida. Acho que tá ligado. Vai. Aloha, eu sou Henry Roth. Nos conhecemos no café Hulk Lau, tipo assim, um ano depois do seu acidente. Eu gosto de você e você gosta de mim. Tem dias, todo dia é diferente. Mas é quase sempre isso que acontece, Lucy. Voltei, galera. A gente viu o trailer. Se vocês já tiverem visto o filme, excelente. Se nunca viram, tentem ver, vale a pena. É um filme muito divertido e que traz uma mensagem importante pra gente. E fala muito disso. Pra gente ter uma história, a gente tem que ter memória. Nem que essa memória ela seja relembrada constantemente. E aí eu pergunto pra vocês, como que é a história de vocês? Já pararam pra pensar? E aí eu queria que vocês refletissem sobre um momento muito feliz da vida de vocês, um momento muito especial. Se vocês tiverem uma foto, peguem essa foto e escrevam um texto, escrevam uma história sobre esse momento, para vocês lembrarem um pouco da história desse dia aí. Tranquilo? E aí, galera, pra gente encerrar esse nosso primeiro encontro, que ele é bem rápido, só pra gente relembrar um pouco do que a gente viu e iniciarmos nossos encontros no Zoom, pra gente colocar a mão na massa e colocar o nosso projeto para rodar, eu quero que vocês reflitam. O que mudaria na sua vida se parte da sua história fosse apagada? E no mundo, existe alguma parte da história que você gostaria de apagar? Depois que você deletar essa história, você vai responder: tem algum perigo em eu apagar essa parte? O mundo seria o que é hoje se eu tivesse apagado? E aí, por último, antes de você escolher suas amizades, escolher com quem anda, você procura saber a história dessa pessoa? E antes de você discutir ou julgar alguém, você busca saber a história dela? Isso é importante? Então, beleza, essa é a reflexão que eu queria para hoje. Tamo junto, família! Agora se liga aqui no TikTok que eu vou deixar para vocês. Ah, se liga só! Antes ainda tem um momento motivacional. Se liga, a frase é a seguinte: se você acha que tá sozinho, aproveita. Tenta conhecer a pessoa mais importante, mais fantástica que existe no mundo. Você. Aproveita esse convívio consigo mesmo, aproveita esse convívio com seus familiares para você desenvolver as habilidades que você acha que você não tem. As habilidades podem ser desenvolvidas e a gente está aqui junto. Qualquer coisa que precisarem é só chamar. Beleza, galera? Agora vamos lá pro TikTok. Tá me tirando. Eu não tô de brincadeira, tá bom? Comédia. Comedião.